Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Laura. E como vocês podem ver pelo título, vou estar fazendo mais uma resenha de uma obra que finalizei. E antes da gente começar, eu gostaria de pedir a vocês que deixem seu like, por favor, logo no início ou no final, se vocês gostarem do vídeo. E se inscrevam no meu canal, tá certo? Deixe qualquer sugestões ou comentários em relação à obra que eu vou estar falando para vocês logo aqui embaixo. E o link de compras também, para quem tiver interesse em adquirir essa obra, eu vou deixar o link de compras, o meu link de compras da Amazon aqui embaixo, tá certo? Agora a gente vai para a resenha. Eu irei apresentar a vocês, falar um pouco sobre a história de uma obra que eu já li já faz um bastante tempo e que realmente eu pretendo reler, porque foi uma leitura bem interessante, assim, vamos dizer que não é algo que eu tenho um costume muito de ler, e foi a primeira obra que me apresentou esse gênero, que todo mundo sabe que é o romance de época, que está bem alta nos últimos dias, né? Bom, vou apresentar o livro para vocês, e é esse daqui. Com você, o livro é Sedução, da autora Nicole Jordan, de Nicole. E como vocês podem ver, acredito que a grande maioria já conheça a autora e essa obra também. E como você já sabe, ou quem não sabe, aqui é uma série, o nome Notórios, o nome da série. Esse é o volume 1. Tem mais 4 edições, se eu não me engano, em seguida, pela editora Essência, em maio de 2016. Tem essa edição a capa, como vocês podem ver. Ela demonstra realmente ser de um gênero de romance de época, ou seja, uma história de época. E também tem outra, que se eu conseguir a imagem eu vou colocar na tela para vocês verem. Tem outra capa, mas é o mesmo conteúdo. São no total de 336 páginas, é uma leitura bem simples, a narrativa dela é bem clara e objetiva, então não tem muita dificuldade de compreender. Simplesmente só tem alguns detalhes que eu acho que a maioria vai ficar bem empolgada e interessante em saber, né? Quem gosta principalmente desse gênero, né? Bom, eu vou falar um pouco da sinopse agora, eu vou ler a sinopse para vocês. Para quem não conhece, deve estar bem interessado em saber. Bom, a sinopse começa assim. Ele será seu professor na arte de fazer amor, mas ela o ensinará a amar. Toda mulher tem aquele seu lado romântico, mas ela sempre consegue despertar esse lado romântico no homem, né? Continuando, seu desejo por Vanessa não desaparecerá nem sequer quando procurou outra companhia feminina, num esforço para esquecê-la. A realidade é que ele não desejava ninguém mais. Fora incapaz de perder-se de prazer como de costume. E sua inquietação, seu anseio insatisfeito persistiam. Ela abandonará a extrema cautela que mantinha em relação a ele, e ainda achava difícil manter um ar de compostura quando ele estava perto. Dêmio conseguia fazê-la estremecer apenas com o olhar e deixá-la sem fôlego com um simples toque. Ai, meu Deus. Vou mostrar aqui, ó. Essa é a capa, como vocês podem ver, linda, maravilhosa. E essa é a parte de trás, onde tem a sinopse. E aqui é como se fosse um pensamento de um e do outro. Aqui fala mais sobre... Aqui fala os títulos dos outros volumes, né? Como eu lembrando de dizer que aqui é uma série. Eu não posso dizer que seja uma série com os mesmos personagens. Possa até estar relacionado, né? Porque aqui a gente também tem outro casal. Possa ser até continuidade da história desse outro casal, mas eu não estou confirmando nada, porque infelizmente ainda não tenho, mas pretendo adquirir todas as obras. Continuando, eu vou falar um pouco agora sobre a história, né? Como vocês viram pela sinopse, nós temos dois personagens.
um lord chamado Daniel St. Clair, eu espero que tenha pronunciado certo, e a outra é Vanessa Windle. É assim, Windle. Não é Windows, não, é Windle. E aqui inicia a história falando sobre o Lord Daniel. Sobre o Lord. Nos momentos que ele se encontrava na grande Londres durante as noites, no qual participava de grandes festas, em qual tinha vários tipos de relações, ou seja, ele era uma pessoa, uma figura da alta sociedade com um grande destaque em relação ao seu porte. A sua, como eu posso dizer, ele é o tipo de pessoa que quando chega no local, só a sua presença já é marcante. Então ele é esse tipo de homem. E todo mundo sabe que ele tem esse lado masculino que é, como que eu falo, que é predominante em relação a ele. Ele é, como se diz antigamente, ele era uma pessoa muito que participava dessa libertinagem, acho que é assim que se fala, ele era considerado um libertino. Libertino quer dizer o quê? Uma pessoa que gostava de farrear, se dizer, festejar, participar de várias festas, de noites de bebedeira, de noites com vários tipos de mulheres, tanto que aqui destaca algumas delas. Ele dava vários tipos de presentes, já que ele era um lorde da alta sociedade, então ele tinha uma condição, ele tinha um porte, o suporte necessário financeiro para manter esse hábito dele. Então, numa dessas noites, ele está participando de uma jogatina. E juntamente nessa mesa de jogatina, de aposta, estava Andrew, se eu não me engano, é assim que se pronuncia. Um jovem... assim, um lord também, o Lord Andrew, ou conhecido como Lord Wonderful, acho que é assim que se pronuncia. Um Lord conhecido como Lord Wonderful. Ele estava nessa mesa no qual o Lord Daniel estava junto. Eles estavam fazendo grandes apostas, né? E como meio que provocando o Lord, Daniel começou a fazer grandes apostas. Apostava altas quantias e até suas propriedades. Então, o Lord estava tão empolgado, eu vou chamar ele de Amber, para ficar mais fácil, porque todos os dois são de alta classe, então, para mim, para vocês também entenderem um pouco mais a história, eu vou falar os nomes deles mesmo. Então, o Amber, ele se empolgou, também devido de tanto beber, ele se empolgou, não se importou, não queria saber de nada, ele só queria mesmo aproveitar o momento. E para não ser conhecido como fracote falido, porque infelizmente a família dele estava passando por diversos tipos de dificuldade financeira, mas mesmo assim ainda mantinha o título de Lorde. Aí o que acontece? Ele acabou perdendo. E uma dessas apostas foi a casa da mãe dele, onde vive a mãe dele, uma viúva, e suas outras irmãs, a mais nova e a mais velha, que vocês vão conhecer um pouco mais pra frente. Então, passou-se alguns dias, ele voltou para casa desesperado, sem saber o que fazer, porque ele tinha duas opções. Ou ele pagava o que devia a Daniel, ou ele pagava com a vida. Assim por se dizer, né? Porque lá era assim. Ou você paga o que deve com o dinheiro, no prazo que ele estipular, ou você vai perder a sua vida. Tá certo? E como ele sabia da situação da própria família, ele não queria ver sua mãe nem suas irmãs na rua, porque já estavam passando por dificuldade. Eles tiveram até que demitir alguns empregados para poder manter pelo menos a casa. Já a sua irmã mais velha, a Vanessa, que é a nossa protagonista, ela ficou sabendo porque ela era a única pessoa no qual poderia ajudar a Amber a superar, ajudar a resolver essa situação. Então, Vanessa, ela decide colocar as suas vestes mais bonitas, mais lindas e chiques, assim por se dizer, mais caras,
se vestiu, se embelezou, se aprontou toda e foi tentar fazer tipo uma negociação com Daniel para ver se ele poderia fazer um acordo ou até estender mais o prazo de estar quitando essa dívida de jogo. Aí o que acontece? Vanessa, contar um pouco da história dela, ela é uma jovem viúva. O seu marido, infelizmente, ele quando faleceu, ele acabou deixando uma grande dívida com ela. E ele morreu devido a um duelo do qual ele foi desafiado por um outro cavaleiro, no qual estava interessado na mesma mulher com quem o marido de Vanessa o traía. Ou seja, ele duelou para poder ficar com essa mulher, no qual era amante dele. Só que aí ele acabou morrendo no duelo. E Vanessa teve que ficar com todas as dívidas dele, sem falar com a vergonha, com o nome sujo, devido à grande desonra, devido à traição do seu marido, do seu falecido marido. Aí, continuando, ele ficou surpreso com o tamanho e beleza de Vanessa. Ela ainda é jovem, estonteante, tinha uma aparência bem marcante, assim por se dizer. E ela também ficou surpresa, ela não pensava que o Daniel fosse um homem tão atraente. Ela, a partir do momento quando colocou os olhos neles, ela tinha certeza que nunca ia esquecer a aparência desse homem, nunca ia esquecer também a presença dele, porque ele emitia, tipo, como eu posso dizer, a presença dele já é marcante, mas é tipo assim, a sensação que ele dá de poder, de controle sobre a pessoa, e ela sentia isso por ele, só de olhar para ele. Teve até um momento que ela ficava só de arrepiar, só de pensar nele. Aí o que acontece? Daniel aproveitou essa oportunidade e falou logo qual foi o propósito dessa aposta, o do porquê dele ter feito que o irmão dela chegasse até esse determinado ponto, até esse momento, que pudesse até perder o restante dos bens do qual pertencia à família, não somente a ele, mas de toda a família. Ele contou que ele, mesmo sendo um libertino, mesmo sendo um homem de farrear, assim, de sair, de ir para casa de cortesãs, de noites de bebedeira, noites de mulheres, ele tinha uma grande responsabilidade, que era cuidar de sua querida irmã, Olivia. Só que aí teve um momento que, como ele viaja muito para Londres, a irmã dele mora numa casa, tipo uma fazenda distante, fica praticamente no interior. E ela acabou se apaixonando por um rapaz. Esse rapaz estava em uma de suas viagens também, acabou conhecendo ela se apaixonou por ele. Então, ele fez a proposta de fugir com ela para os dois poderem se casarem. Só que aí, na noite que eles combinaram de fugir, Olivia acabou se acidentando e acabou que ficou tipo inválida, não conseguia mais andar, perdeu um pouco dos movimentos das pernas. E por causa disso o irmão dela descobriu que ela havia tentado fugir, só que a fuga não deu muito certo, acabou sendo uma grande frustração para ela, que o deixou muito deprimente, no qual chegou ao ponto dela não se portar mais com o status delas, nem mais viver, porque além de ser frustrada amorosamente, ela também está sendo frustrada devido à sua condição, porque isso ficou como se fosse uma marca do fracasso que ela obteve em relação ao amor, que ela realmente amava esse rapaz. De tanto investigar em relação a quem seria esse rapaz que supostamente iludiu a sua querida irmã, ele descobriu que era Amber, o irmão de Vanessa. E por isso ele fez esse plano, tipo, para se vingar dele, para tirar tudo que restava ou até mesmo tirar a vida dele, do qual deixou a sua irmã naquele estado. Vanessa, depois de descobrir em relação à história, ela se sentiu muito triste e envergonhada também pelo comportamento do irmão.
Aí o que acontece? Para não permitir que sua mãe e suas irmãs vivessem na rua, ela fez uma proposta de que pudesse quitar a dívida da aposta, mas como ela não tinha nenhuma condição e ela já tinha a dívida do seu falecido marido, ele sabia também da atual condição de toda a sua família, ele sabia principalmente da condição dela. Então, ele, olhando mais para o lado mais, como eu posso dizer, mais picante, não, mais o lado do desejo dele, porque ele realmente se atraiu bastante por ela. Então, ele fez uma seguinte proposta: que ela voltasse com ele para o interior, que ficasse com ele durante alguns períodos, que durante o dia ela seria como se fosse acompanhante da irmã, que ajudasse a cuidar da irmã dele durante o dia, e à noite ela seria acompanhante dele, só que esse acompanhante dele seria um acompanhante mais íntimo. Ela, sem ter muita opção, sem ter uma contraproposta para que pudesse ajudá-la a pagar, quitar essa dívida, ou a solucionar esse problema, ela acabou aceitando. Não foi por causa da aparência dele, nem pela condição dele, mas sim pela sua família. Ela colocou sua família em primeiro lugar e aceitou essa proposta dele. Até porque ela se sentiu um pouco responsável e um pouco de pena em relação a Olivia. Então ela foi pro interior com ele. Quando chegou lá, ela gostou muito da menina, só que a menina mostrava ser muito fechada, porque ela estava deprimida. Pelo estado dela, como ela estava, e ela já sabia que todo mundo daquela região já sabia do fracasso de história amorosa que ela teve. A iludida, assim por se dizer. Mas, na verdade, ela não foi totalmente iludida. Amber realmente amou Olivia. Amou não, ele ama Olivia. Lembra quando eu falei que poderia surgir um novo casal? Esse é o provável casal. Olivia e Amber. Aí o que acontece? Ela tentou se aproximar de Olivia, tentou ser amiga de Olivia, realmente. Ela não foi só por pena, mas ela acabou gostando dela, da menina. Aí o que acontece? Teve alguns momentos que Olivia se recusava a fazer um tratamento que pudesse ajudar ela a voltar a andar, mas Vanessa conseguiu convencer ela, elas conversavam, Olivia desabafava com ela, se sentia bem, às vezes passeava, que era uma coisa bem rara que Olivia não fazia antes, mas agora tá fazendo com a ajuda de Vanessa. E Damon tava ficando satisfeito, porque ele via que a sua irmã tava se libertando um pouco mais dessa solidão, dessa escuridão que ela guardava dentro do coração dela. Até que chegava um momento em que Vanessa tinha que sucumbir aos desejos da carne, no qual Damon lhe proporcionou. E ela acabou não resistindo à atração que sentia, porque era uma atração forte que ela sentia por ele. Ela não podia negar que ela estava atraída por ele, pela presença dele, e ela desejava ele. Então, acabou que ela sucumbiu aos desejos dele e começaram a passar algumas noites bem profundamente. Uma relação bem íntima entre os dois. Até que chegou um determinado momento que ela sentia mais do que desejo por ele, só que ela não tinha certeza e praticamente ela não queria. Mas ela tinha que admitir que estava começando a gostar dele, não só de gostar, mas se apaixonar por ele. Só que ela também não havia percebido que ele também estava começando a sentir a mesma paixão por ela. Mas ele também não queria admitir, porque o seu ódio, a sua vingança, às vezes falava mais alto do que o seu próprio coração. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, claro que ela ia permanecer na casa até poder quitar totalmente a dívida. E esse foi o acordo inicial. Ela teria que fazer o papel de doma de companhia para os dois, de manhã para Olivia, durante o dia para Olivia e à noite para Damon, como sua amante, até poder quitar totalmente sua dívida. Mas não passou nem muito tempo e eles acabaram tendo uma relação um pouco mais profunda, né? Bom,
Esse só foi um pequeno detalhe que eu contei da história. Praticamente eu contei a história toda, foi um breve resumo, mas os detalhes, eu não posso dizer aqui, né? Porque vamos dizer que perder o fôlego com isso é muito fácil. Com certeza é muito fácil. E dá tipo atiça não, desperta a imaginação da pessoa, a pessoa fica assim, como é que faz isso? Mas é uma história bem cativante, é interessante, é uma história que envolve em relação à vingança e o amor. Como você sabe, o amor sempre predomina, o amor tem um poder maior sobre os outros sentimentos, então é isso que retrata a história. Sedução é uma parte crucial, foi um detalhe que teve uma grande importância nesse papel, porque se não fosse a atração dos dois, com certeza né, isso não ia terminar com um final, vamos dizer, feliz, uma boa história, poderia terminar com uma tragédia, mas com a ajuda dessa sedução que os dois se chamam pelo outro, com certeza fez uma grande diferença e deu uma grande reviravolta. Bom, gente, esse é o livro A Sedução, essa é a obra da autora Nicole Jordan, que eu li já tem um bom tempo, pretendo reler também, mas primeiramente eu gostaria de obter todos os volumes dessa série, porque vale muito a pena para quem principalmente gosta de romance de época. Eu super indico, tá certo? De preferência para maiores de 18 anos, tá? Porque é o indicado para maiores de 18 anos. E eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Se vocês não têm esse livro, mas têm interesse de adquirir, eu vou deixar o link de compras pela Amazon na descrição do vídeo. Se vocês tiverem interesse, por favor, compre pelo meu link, para que vocês possam estar ajudando o meu canal a crescer. E se vocês tiverem algo que queira conversar, ou tiver alguma dúvida comigo, ou quiser compartilhar, ou até mesmo se você ler, ou você quiser opinar também, sinta-se à vontade, deixe nos comentários, vamos ter essa troca de conversa, essa troca de ideia através dos comentários. Também vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, por favor, não deixa de me seguir, tá certo? Meu e-mail também, se vocês quiserem falar comigo. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, seu curtir. E se inscreva no meu canal se você não é inscrito, tá certo? Compartilhe com seus amigos que têm o mesmo interesse. E até o próximo vídeo. Tchau!